A gastrite, ela não precisa ser uma sentença de sofrimento eterno. A gente pode acabar com isso agora. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar quais os sintomas mais comuns da gastrite, qual é o exame que nós fazemos para diagnosticar a gastrite e, acima de tudo, como é que nós tratamos a gastrite para terminar com isso logo. Já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e espalha entre os teus amigos, porque muita gente sofre de gastrite e não precisa sofrer disso. A gastrite, ela pode ser aguda ou crônica, dependendo do que está causando essa gastrite. Quando você tem uma inflamação no joelho, uma inflamação no ombro, uma inflamação na garganta, você tem muita dor, te incomoda muito. A gastrite é a inflamação no estômago. Uma pessoa calma, muito calma, pode ter gastrite. E uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa, pode não ter gastrite. Não existe essa relação. Para você suspeitar de que tem gastrite, presta atenção aqui nos principais sintomas. O mais comum é a chamada dor de estômago, que é uma dor nessa localização, geralmente em queimação ou ardência, e que melhora com a alimentação. É o que nós chamamos do ritmo dói, come e passa. Geralmente, quando eu como, melhora. Um outro ponto importante é que muitas vezes você pode ser despertado pela madrugada com essa sensação de dor no estômago. Outros sintomas comuns são o enjoo constante, a vontade de vomitar, a sensação de estar cheio, de estar empanzinado, e às vezes a dor não é só em queimação. Pode ser uma dor em aperto, uma dor em pontada ou mesmo em cólica nessa região do estômago. Então, para você ter uma ideia de localização da dor, aqui é o tórax, aqui o abdômen e aqui fica situado o estômago. Normalmente, a dor da gastrite, que na grande maioria das vezes é uma dor em queimação, é nessa região que você vai sentir, na chamada boca do estômago. É aqui que você tem a sua dor. Olha, nem sempre azia, que é aquela queimação aqui assim, ó, é sinal de gastrite. Muitas vezes a azia representa ou refluxo, a subida do ácido do estômago aqui para o esôfago, para a boca, ou a esofagite, que é a inflamação do esôfago. Nem sempre azia é igual a gastrite. A gastrite, ela ocorre toda vez que existe um desequilíbrio entre o ataque, ou seja, excesso de ácido, e a defesa, quando eu quebro a barreira de proteção do estômago. Na gastrite aguda, ela ocorre ou porque eu tenho uma ingesta excessiva de álcool, ou porque eu fiz uso de medicamentos que afetam a barreira de proteção do estômago, como, por exemplo, os anti-inflamatórios, ou porque eu tenho uma infecção por uma bactéria que quebra a barreira de proteção do estômago, ou porque eu tenho uma agressão aguda ao organismo, como um trauma violento, um acidente vascular encefálico, a septicemia, que é a infecção generalizada, uma queimadura de grande porte, tudo aquilo que gera sofrimento, o chamado estresse ao organismo, pode causar a gastrite aguda. Já nas gastrites crônicas, a grande causa é uma bactéria chamada Helicobacter pylori, mas ela pode ocorrer por outras causas mais raras, como a doença de Crohn, como a gastrite autoimune, que é uma gastrite atrófica, ou pelo uso crônico de medicamentos que afetem essa barreira do estômago. Então, só para lembrar, a gastrite vai ocorrer toda vez que houver um desequilíbrio entre o ácido, a secreção de ácido, e a barreira mucosa, que é a barreira de proteção do estômago. Ah, só para te lembrar, hein? Não existe gastrite nervosa, tá bom? Gastrite nervosa, que é popularmente conhecida ou dita por muita gente, não existe essa doença, essa entidade chamada gastrite nervosa.
O que existe é que na ansiedade, quando nós estamos muito estressados, há uma maior secreção de ácido e a gente pode ter mais sintomas, mas não causar a gastrite em si, tá bom? Uma coisa que está na tua mão é mudar o teu comportamento. Se você tem gastrite, nada de fumar, nada de usar cafeína em excesso, café, chá preto, mate, iced tea, energéticos, refrigerantes, todos os refrigerantes têm cafeína. Alimentos com gordura concentrada, como chocolate, coisas com coco, nozes, amendoim, isso tudo tem muita gordura e piora os sintomas. Além disso, as frutas ácidas, limão, acerola, o maracujá, o abacaxi, os alimentos com fritura, aquelas frituras de imersão, os bolinhos, os pastéis, isso piora muito os sintomas. E dentro do álcool, uma das bebidas que dá mais efeito, às vezes mais queixa, é o próprio vinho. Evita tudo isso, vai ser feliz, né? Não precisa ficar arrastando essa dor no estômago que altera tanto a qualidade de vida, o teu dia a dia. Olha, não é só fome que dá a cara feia, tá? Dor de estômago também. E não é raro no consultório a esposa ou o marido levarem o cônjuge para uma consulta, porque não aguentam mais o mau humor e tanta reclamação de dor no estômago. Fica aquele gasto de antiácido, gastos de pastilha, é pastilha no bolso, na bolsa, no carro, toda hora chupando uma pastilha de antiácido. Vamos acabar com isso, né? Vamos tratar a gastrite de forma adequada. Eu me lembro de uma história recente que a esposa levou o marido ao consultório porque não aguentava mais o mau humor dele e às vezes ter que parar o carro na rua para ir à farmácia comprar pastilha antiácida, né? Ela foi ao consultório, a queixa, obviamente, do marido era de gastrite, foi tratado de maneira adequada e depois ela me mandou um zap dizendo que eu tinha salvo o casamento porque ele não tinha mais mau humor, tinha se recuperado da dor de estômago. E isso não é raro, pessoal. Olha, para esse rapaz eu pedi como exame diagnóstico a endoscopia digestiva, que é um aparelho, um endoscópio que entra pela boca, sob sedação, não há nenhum sofrimento, não dói absolutamente nada e ainda permite a biópsia da mucosa, que é muito importante para fazer o diagnóstico se o paciente tem ou não tem o Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que eu falei anteriormente, que está relacionada à gastrite. Então, nesse paciente eu pedi endoscopia, mas nem sempre é necessário endoscopia. Quando o indivíduo é muito jovem, tem a queimação no estômago, tem a dor clássica do estômago, a gente simplesmente passa o remédio como um teste terapêutico e se ele melhorar, está resolvido o problema sem necessariamente eu ter que fazer a endoscopia. Eu vou pedir a endoscopia digestiva ou não na dependência dos sintomas que você apresenta. Se você apresenta algum sinal de complicação, vomitou muito, emagreceu, teve febre, está perdendo sangue nas fezes, está anêmico, aí vale pedir endoscopia. Agora, se você é muito jovem, tem as queixas clássicas da gastrite, eu apenas trato, verifico se você melhorou. É dessa maneira que a gente conduz. O tratamento da gastrite, ele é muito simples. Geralmente é feito com apenas um medicamento. E apesar da maioria desses medicamentos estarem disponíveis na farmácia, sem que necessariamente você precise de uma prescrição médica, isso não deve ser feito sem orientação de um médico. É fundamental que o tratamento que você tome para a gastrite seja prescrito pelo seu médico. O grupo de medicamentos é muito conhecido no meio em geral. É o omeprazol, o pantoprazol, o lansoprazol, são os mais comuns. Mas não compre, não tome sem uma orientação médica. E outra coisa importante, eles não precisam ser para o resto da vida. Eles vão ser tomados por um período que o seu médico determinar. Lembra que a gastrite não é uma sentença para o resto da vida. Você pode acabar com esse sofrimento procurando o seu médico, tomando o remédio certo e pelo período correto necessário. Se você acha que tem gastrite, procure um clínico geral ou um gastroenterologista.
Eles podem te ajudar com certeza. Se você não tratar de forma adequada a tua gastrite, podem surgir as complicações. Quais são essas complicações? Primeiro, essa gastrite pode evoluir para uma úlcera. E essa úlcera pode sangrar ou perfurar. Ambas são complicações muito graves. E uma outra coisa é que a cicatrização dessa gastrite pode levar à deformação do estômago e do duodeno, o que também é muito ruim. Se você tem um desses sintomas e acha que tem gastrite, procura o teu médico. Ele é o caminho certo. Eu espero ter te ajudado. E se você quiser saber mais sobre alimentação adequada para gastrite, clica aqui, ó. E até a próxima.